Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos no último comentário da lição de Escola Sabatina desse trimestre. Hoje finalizaremos a primeira lição de 2026. Entraremos em uma nova etapa, um novo estudo, como compreender melhor a Deus, como conhecer melhor a sua vontade. Esse será o tema do próximo trimestre. Mas hoje o tema é Mensagem à Laodiceia. Irmãos, no capítulo 4 de Colossenses, Paulo descreve que eles deveriam ler, e eu acredito que essa orientação deve ter sido dada para Tíquico ou Epáfras, que eram as pessoas que levavam as cartas de Paulo. E Paulo pede para com que leve, na verdade quem levava era Tíquico, né? Epáfras, ele era só um informador do que Paulo tinha pregado para o povo de Colossos, mas Tíquico era o que levava. Mas aqui no capítulo 4, Paulo descreve que a carta que ele estava escrevendo deveria ser lida e também ler-se diante deles a mesma carta ao povo de Laodiceia. E não só ler-se a carta de Colossenses a Laodiceia, mas também ler-se uma outra carta escrita especificamente para Laodiceia. Irmãos, Laodiceia é um termo grego que significa povo do juízo ou povo da justiça. Era um povo que, na verdade, deveria ser reconsiderado em seus atos. Quando Apocalipse capítulo 3 fala sobre ele, a descrição é que é dita que ela era rica, que é bastarda, que ela tinha colírio, que ela era uma pessoa que era uma nação muito rica a nível comercial. Aí Paulo fala que ela é miserável, cego, pobre e nu, que ela compre roupa para que vistas, para que não fosse vista a sua nudez. Paulo dá a orientação de que o povo está em uma situação bem deplorável espiritualmente. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala que eles não se esquecessem da divindade de Cristo, de que Cristo é o próprio Deus, que eles evitassem qualquer tipo de idolatria. A mesma coisa que acontece com o Apocalipse capítulo 3, quando o próprio João descreve dizendo: eu repreendo e disciplino todos quanto amo. Sede, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3 e o verso 19. Nesse ponto em especial, João está pedindo para com que haja uma mudança de vida. Porém, esse desejo dele é bem prático para com que houvesse, da parte dos laodiceanos, uma contrição, um arrependimento, uma mudança. E o que é que nós entendemos em relação a isso? Tanto quando Paulo escreve para Colossenses, quanto João descreve para Apocalipse, no Apocalipse, João está escrevendo um período laodiceano. Já no período de Paulo, Paulo escreve para o povo, de fato, de Laodiceia. E o que eu quero dizer em relação ao que João descreve no Apocalipse? João descreve que todos que fazem parte dessa última igreja, né, quando ele fala ao anjo que escreve a igreja de Laodiceia, o período da Laodiceia é o último período. Então, nós precisamos levar em consideração que nós estamos no período de Laodiceia, mas não devemos estar na condição de Laodiceia. Em Laodiceia, irmãos, passava um rio que era morno. Lembra que ele fala? Nem frio, nem quente, porém és morno. João estava advertindo que entre eles havia uma normalidade com certos erros, tornando ele cristão e mundano, coisa que não faria diferença para a sua salvação. Ou ele deveria ser quente, ou deveria ser frio para que se tornasse quente. Mas se ele tivesse naquele estado intermediário, isso era extremamente perigoso. Então, diante disso, eu quero deixar claro aqui para vocês. Nós estamos vivendo no período de Laodiceia, mas nós não devemos estar na condição de Laodiceia. O povo de Laodiceia estava vivendo uma mornidão terrível, e João adverte isso com muita severidade. Não sabemos, irmãos, a carta que Paulo escreveu aos laodiceanos, ao povo de Laodiceia, o que aconteceu com ela. Essa carta, de fato, se perdeu, mas a gente sabe que ele escreveu essa carta para ele de acordo com o capítulo 4 de Colossenses, com certeza dando orientações e advertências. E o Espírito Santo, em sua onisciência, não colocou no cânon razões pelas quais nós desconhecemos. Mas quem somos nós para questionar o Espírito Santo? Para saber o que é que deve e o que é que não deve? É claro que desperta em nós uma curiosidade, mas independente do que ele tinha escrito, com certeza era para com que o povo tivesse refletisse mais sobre sua vida. E aqui nós entendemos na última pergunta, na pergunta 7, a comparação que se é feita entre Isaías 60, Apocalipse 18, Isaías 62 e Apocalipse 19. Em ambos os casos, irmãos, o povo de Deus será iluminado com a glória dele. Os que hoje vivem na escuridão, mas buscam viver na luz, e aí você lembra de Provérbios, né?
A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isaías fala, né? A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, nunca verão o amanhecer, nunca verão a luz do dia iluminando a sua vida. Fechamos o comentário de hoje dizendo o seguinte: nós somos candidatos ao reino celestial. Todos nós somos, vamos dizer que, objetos do amor de Deus para estarmos com Ele para sempre. Então, o nosso apelo é: vivamos no período de Laodiceia, mas não na condição de Laodiceia. Busque a Deus com propriedade. Firme-se nos princípios da sua palavra. Volte-se para aquilo que vai, de fato, lhe trazer transformação e paz espiritual. Cristo está às portas. E que essa mensagem seja motivo de nós entregarmos nossa vida a Ele todos os dias. Que essa lição de Colossenses e Filipenses seja, de fato, lições para nossas vidas. Olhe o povo de Colossenses e olhe para nós hoje. Olhe a maneira como Paulo se preocupava e olhe como, na verdade, nós devemos nos preocupar em relação à nossa condição espiritual. Que Deus, portanto, nos abra a mente e o coração e nos faça entender que a mensagem à Laodiceia era para com que houvesse arrependimento e que em mim e você haja, de fato, transformação, arrependimento, mudança de vida. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, pela Tua palavra. Pedimos que tão somente o Senhor nos ajude a, embora estejamos dentro do período de Laodiceia, que não estejamos sendo a condição dos laodiceanos. Dá-nos um dia com a Tua paz, perdoa nossas faltas e nos ajuda a nos arrepender de coração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo final de semana e até o próximo sábado, no próximo estudo, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Até logo.